A palavra de ordem aqui no programa hoje é coerência ou incoerência, a partir de promessas eleitorais e o exercício no governo. Então, como tem se ouvido muitas manifestações, inclusive aqui nesse programa, particularmente os telespectadores opinam muito, e são opiniões muito fortes, como até há pouco acabamos de rodar algumas e daqui a pouco tem mais. Os nossos telespectadores continuam mandando seus e-mails aí para o nosso programa. E então estamos fazendo essa pergunta. Na sua opinião, do discurso à prática, qual é a coerência dos governantes gaúchos, ligando para 8401-0360, se essa coerência é total, parcial ou nenhuma. E aí lhe pergunto, para reabrindo o segundo bloco, Pompeu de Matos, o programa do PDT, que foi candidato ao governo, previa aumento de tributos se tivesse assumido? Porque votou a favor anteontem. Olha, Alazia, você para ti, o telespectador tem bem claro, não conheço um programa de candidato algum que tenha previsão de aumento de impostos em lugar algum. Ninguém escreve isso. Olha, se escrever nasce morto. E, no entanto, o Lula aumentou impostos, a Dilma aumentou impostos. Mas a Dilma tinha prometido não, e foi a causa do grande conflito que ela teve com o Paulo... Scaff. Não, Paulo Feijó. Foi a grande discussão. Não, isso é Ieda. Ieda, foi o discurso da Ieda que não faria. E aí, de repente, entendeu que precisava. E aí o Paulo Feijó o máximo que o político diz é que não vai aumentar impostos. O máximo que diz, mas ninguém diz que vai aumentar impostos. Então não está escrito no programa do Tarso, do Fogaça e do Pompeu e de outros eventuais candidaturas que se apresentaram, da Ieda mesmo. Ninguém fala em aumento de impostos. Isso é palavra proibida. O Colares chegou a propor aumento de imposto alguma vez, lembra? Propôs. 1%. E teve um aumento por 1 ou 2 anos e depois não passou mais. Teve uma que era destinada à habitação. Então, esse é um velho dilema, uma velha dicotomia. E eu vou dizer para ti assim, ó, essa questão, por exemplo, especificamente do Detran, eu acho que a coerência do governo, ela devia, primeira coisa, fazer uma limpeza daquele Detran lá. Então é grave, porque o Detran, o governo assumiu sabendo que tinha problema no Detran. Aliás, com processos criminais, com todo um... Mas continua o mesmo pessoal? Não. Quando eu digo assim, é fazer uma leitura, fazer ali uma auditoria, assim, para ver se justificava uma atitude para aumentar impostos, para aumentar a taxa. O deputado Biolchi acabou de mostrar que é superavitário o Detran. Não, mas eu acho que o governo, antes de... Eu não conheço os dados, os números, mas o governo coerentemente tinha que levantar o Detran, entrar lá e abrir o Detran. Abrir a caixa preta do Detran, porque o Detran não soa bem na opinião do telespectador, não soa bem. Todo mundo tem uma imagem que o Detran foi invadido, foi ocupado. Mas como o PDT está no governo, por que não propõe isso? Lazier, eu não sou deputado, mas eu propugno isso e propus isso desde o começo. Atualmente você é presidente do partido. Eu estou interinamente ali com o presidente Romil trabalhando. E você então aproveita a interinidade para propor. A minha posição é contra. A minha posição é contra. Eu não aumentaria nenhuma taxa do Detran sem que antes fizesse uma leitura muito clara do que é o Detran, o que tem o Detran, o que aconteceu com o Detran, qual é o problema do Detran, quanto ganha o Detran, quanto paga, quanto recebe, quanto o cidadão está pagando, quanto é que o Detran está arrecadando e quanto o Detran está devolvendo. Então, eu não faria. Eu faria primeiro essa leitura que o governo, todo respeito, não fez. A outra leitura que diz respeito à questão dos funcionários... Contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária. Eu tenho uma posição bem clara, Lazier. Um dia, esse assunto vai ter que ser encarado pelo Rio Grande. Um dia, essa coisa tem que encerrar. E eu dizia isso para o Colares em 1990. Se tivessem começado isso em 1990, já tinha praticamente solucionado o problema. Qual é o problema, Lazier? É fácil a solução. É assim. Como está, fica. Ninguém mexe. Deixa aí. Quem é funcionário, as regras são essas, o pepino está feito, o problema está instalado e nós vamos fazer o enfrentamento. Mas para quem entrar... Só daqui para frente, a regra é essa. Tu quer entrar? É essa. No meu Banco do Brasil, eu sou funcionário de carreira do Banco do Brasil. Eu sou secretário do município de Porto Alegre, mas cedido pelo Banco do Brasil. No Banco do Brasil, tem funcionários que têm uma regra antiga
E tem os funcionários que têm uma regra nova. Os antigos têm lá certos benefícios que os novos não têm. E é bem claro, é separado. Estes mais antigos que têm esses benefícios vão se aposentando, vão morrendo, vão saindo e vai terminando os benefícios. E o banco vai fazendo a transição. O Estado do Rio Grande do Sul, se não fizer isso, vai quebrar. Qual é o problema? O problema, Lazier, é que os governantes entram e não olham para o Estado, olham para o governo. E tem uma diferença do que é Estado do Rio Grande do Sul e governo Colares, governo Brito, governo Rigoto, governo Olívio, governo Ieda, governo Tarso. É diferente, porque eles querem resolver o problema deles. E aí não vão resolver nunca. Porque... O senhor era candidato, ia fazer a mesma coisa? Não faria. Não, eu faria isso que estou te propondo e vou te bater. O governante que tiver consciência, ele vai propor isso, dizer bem claro ao Rio Grande, o que está... Como está, permanece, nós vamos encarar, vamos precisar dar uma volta, e uma volta demora, Lazier, de 25 a 30 anos, demora 25 a 30 anos, mas dá para dar essa volta. Se tivessem começado em 90, para andar uma légua tem que dar o primeiro passo. Então, alguém tem que dar o primeiro passo. O que o governador Tarso está fazendo é paliativo. Todos nós sabemos que não vai resolver, aliás, o problema, o governo mesmo diz, não vai resolver o problema. Então, o que ele tinha que propor, de forma clara, objetiva, transparente, daqui para frente, é assim. Quem entrar no Estado, as regras são essas. Bom, ponto. Já estabeleceu o divisor de água. O que é... Esse é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Se ele tem um problema de caixa, ele tem que resolver de outra maneira. E não sacrificando funcionários. E não tirando daqui, tirando dali. Até porque daqui a pouco ele perde na justiça, aí o limão azeda e fica pior. Então, esta é a incoerência, e não estou dizendo que é do Tarso, é de todos os governantes que não souberam encarar essa situação. E é voz corrente, sonante, consciente de qualquer político com mentalidade mediana, razoável, de que se não houver esse enfrentamento da questão da folha de pagamento, o Rio Grande quebra. Qualquer estado da federação vai quebrar. Os municípios quebrariam. E hoje tudo cai na viúva. Tudo cai no caixa do tesouro. Tu te aposenta para receber do caixa do tesouro. Te aposenta para receber do caixa do tesouro. Quem entra recebe do caixa do tesouro. Ou seja, não tem um fundo. E olha aqui, ó. E não que não tivessem tomado iniciativa. O Brito criou um fundo. Não lembra? Eu votei o fundo. E eu dizia isso que eu estou dizendo para ti e para o telespectador, eu dizia lá na Assembleia Legislativa. O Brito criou o fundo. E aí vendeu a CE, vendeu a CRT, um pedaço da CE, vendeu a CRT, extinguiu várias estatais, colocou dinheiro no fundo. Aí o que ele fez? Uma parte... Não, quando ele perdeu a eleição, ele tinha mais 2 meses de governo. Sim. Aí ele buscou o fundo. Buscou o fundo. Para deixar o governo com pouca dívida. E o que ficou de fundo, foi gasto. Não, mas foi só para mim concluir. Assim. Aí, depois veio quem? Aí veio o governo do Rigoto. Olívio. Daí o Olívio gastou um tanto do fundo. O Rigoto, eu não me recordo bem o que ele fez, e se ele tentou botar algum dinheiro no fundo, vendeu alguma coisa, acho que não. Mas a Ieda vendeu ações do Banrisul em nome do fundo. Aí o que ela fez no final do governo? Tirou dinheiro do fundo para fazer as tais de estrada. Aí agora entrou o Tarso que vai fazer o fundo. Na verdade é um fundo sem fundo, que não tem fundo e que vai se afundar. Porque não tem começo, meio e fim. O eleitorado não acredita mais em formação de fundo. Isso, Lazier, o que é preciso é fazer assim, eu diria assim, consensualizar uma ideia entre todos os políticos e entre todos os partidos e criar um projeto para o Rio Grande do Sul, não para um partido que está no governo e nem para um governante de plantão. Uma coisa que seja madura, duradoura e definitiva para o Rio Grande. Eu me proponho a trabalhar junto a isso. Pois não. Presidente Celso Bernardi, para nós passar logo uma questão que vai surgir inevitavelmente, aliás, os telespectadores já estão se pronunciando, até verberando fortemente aí nos e-mails. Depois o senhor vai seguir sustentando a sua posição com relação a essa proposta de coligação PP com a Manuela PCdoB. Manuela PCdoB é socialista, é contra direito de propriedade, a estatização dos bens de produção, tudo aquilo que a gente sabe. O PP é conservador, defende o direito de propriedade, é a favor de privatizações. Como é que vai se sustentar isso diante do eleitorado pepista que está se manifestando? Até porque a sua posição já foi trazida a público claramente. É a favor da coligação com a comunista Manuela. Essa é antes do comunista.
De qualquer maneira, eu quero explicar aos nossos telespectadores, de modo especial à família progressista, que desde 1996, eu assumi a presidência do partido em 1993, fui presidente até 2005, 12 anos. Em 1996, saiu a primeira resolução do partido, que é repetida a cada eleição municipal, inclusive para as eleições municipais de 2012. O partido baixa uma série de regulamentos, onde é dito ali que nós não vetamos, dito em 1996, nós não vetamos coligação com nenhum partido. Já fomos vetados, mas nós nunca vetamos. Partido plural, tratando-se de uma eleição municipal. Quando eu falo em resolução, é resolução para as eleições municipais. Tratando-se de eleição municipal, em que a discussão ela é restrita a um processo municipal, do quarteirão, da creche, da escola, do transporte escolar. Quer dizer, nós não estamos fazendo uma coligação no campo ideológico. Nós não estamos discutindo o tamanho do Estado, a macroeconomia. Nós estamos discutindo questões que dizem respeito ao cidadão, a fila do posto de saúde, a questão que diz respeito ao dia a dia do cidadão. Essa é a eleição mais importante que tem para o cidadão. Portanto, a esse cidadão, ele quer saber como é que se vai proceder aqui na questão que diz respeito ao município de Porto Alegre. Como em outros municípios, nós temos coligação com o PCdoB, com o PT. A mais citada sempre é a coligação que aconteceu aqui em Canoas, com o prefeito Jairo Jorge. Veja bem, nós participamos da coligação, indicando a vice, Bete Colombo, estamos repetindo a chapa agora. Por quê? Porque nós tínhamos participado do governo anterior, do governo Ronquete, tínhamos saído do governo porque tínhamos discordado de alguns malfeitos e fomos para a oposição. E na hora fizemos um projeto para o município de Canoas em torno da questão, e era também muito criticada à época. Quer dizer, nós somos um partido plural que estamos entendendo que aqui em Porto Alegre, nesse momento, pelo protagonismo que nos é oferecido, a candidatura a vice e uma coligação proporcional, questões que naturalmente a candidatura do prefeito Fortunati, que nós temos o máximo de respeito, nós não estamos discutindo a administração do prefeito Fortunati. O PP está no governo. Está no governo. Como estivemos no governo Fogaça, é uma questão aqui que quem não conhece bem a história do partido, às vezes não se lembra de algumas coisas. Em 2008, eu fui lá e votei pela continuidade de manter a coligação com o governo do prefeito Fogaça. Fomos derrotados pelos mesmos que hoje defendem a continuidade pelo governo Fortunati, porque defendiam uma coligação com o Onix Lorenzoni, que está prefeito, e o Mano César, nosso deputado estadual, a vice. Este grupo ganhou. Por quê? Porque o protagonismo de indicar o vice e o protagonismo da eleição majoritária, que permitiu que nós elegêssemos 4 vereadores. Então, são questões que envolvem exclusivamente o governo municipal, em cima de um programa de governo. Vejam bem, outra questão. Essa questão dos comunistas. Eu às vezes pergunto qual foi o sujeito mais homenageado pela classe produtora, pelos proprietários rurais do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Aldo Rebelo. Valeu alguma coisa ele ser comunista ou valeu o resultado do Código Florestal que é contestado por tantos? Aí não, tudo bem. A própria questão que envolve outros aspectos da votação, quer dizer, eu não estou aqui fazendo... Então o Partido Comunista não segue mais a cartilha? Bom, se nós podemos ter... As coligações, elas não são feitas pelos extremos. Nem o extremo do nosso partido vai gostar dessa coligação, nem o extremo deles, provavelmente. Do PCdoB também não. Duvido que eles também não tenham certo desconforto. Na votação de ontem à noite, como é que foi? Nessa questão... Só um parênteses. Como é que foi a votação interna lá? O partido fez uma reunião, um debate entre Fortunati... Não, foi só uma exposição de 45 minutos pela deputada Manuela e pelo prefeito Fortunati. Não houve votação. A votação será no próximo dia 15. Dia 15. Essa é a promoção da 0 Hora e da Rádio Gaúcha. essa enquete que está circulando hoje aí. E o resultado é a maioria que mas se me permite, só um eu admito que os extremos... Só um questionamentozinho. Eu acho que ele está sendo coerente, o Celso Bernardi, aliás. Não, mas nós não voltamos... Eu quero só dizer, nós não podemos voltar ao comunismo, os anticomunistas. Até porque o Lacerda era um comunista e depois foi mais anticomunista que nós conhecemos. Então, se nós voltarmos o debate de 1950 em relação de comunismo, e bom, aí nós vamos ter uma dificuldade de entender esse processo. Uma questãozinha que mostra algo diferenciado. Por exemplo, lá, tu desse o exemplo lá do Ronquete, estavam com o Ronquete, saíram, então legitimamente compuseram uma outra posição. Agora aqui não, essa que o eleitor, o telespectador fica assim,
receoso. Assim, ficaram 4 anos no projeto do governo e aí na 1/10 hora, é só isso, na 1/10 hora, esta aí tu muda é de lado. legítima. Para aqueles que também votaram em 2008, eu votei pela continuidade do apoio ao Fogaça. E os que votaram pela chapa com o Nix Lorenzoni e com o deputado Mano de vice, ganharam em 2008. E provavelmente agora vão ganhar a continuidade. O debate vai vir o debate. Aí, eu confio ainda. Não vai ter o debate do governo Fortunati, mas vai vir o debate sobre o governo Fortunati na eleição. Aí vamos por hipótese que o PP estivesse do outro lado, o que vai acontecer? O PP vai debater contra o projeto do governo que ele ajudou a executar. Nós estamos fazendo um debate interno. Este é o perigo da incoerência. A única vitoriosa... Não, a coerência... Nós estamos discutindo no debate interno um projeto para a cidade de Porto Alegre. Nós estamos discutindo ideologia dos partidos, volto a dizer. Os extremos não vão fazer... Não, mas eu digo a pergunta é interessante. Mas quando começar o debate eleitoral e a Manuela começar a atacar o governo Fortunati... Seguramente ela não vai poder atacar o governo Fortunati nos aspectos, pelo menos aqueles que dizem respeito às secretarias. Mas essa é a incoerência, como é que não vai acontecer? Pode atacar as outras secretarias. O PP tem excelentes secretários no governo, excelentes, bons secretários que ajudaram a construir um bom projeto. Tanto que o Fortunati tem 70% da aprovação da população no seu governo, inclusive por conta do bom trabalho que os secretários do PP ajudaram a fazer. Segundo lugar, é importante isso. É evidente que o governo Fortunati não está sendo objeto de crítica nesse debate, não será objeto de crítica. Mas lá na frente vai ser. Não, esse também, como também o Nix Lorenzoni criticou o governo Fogaça. Contra a nossa posição, que essa questão é uma questão interna do Partido do Porto Alegre. A única coisa, eu que sou presidente estadual do partido, devo dizer o seguinte, nós estamos, por mais respeitosa e frondosa que seja a árvore, nós estamos cuidando da floresta. Nós temos um projeto político de expectativa de poder e tornamos esse projeto de expectativa de poder num debate de uma eleição municipal. Nós sempre damos autonomia aos diretórios municipais, essa posição do partido é muito antiga, clara, e eu respeito muito, em todo o respeito, o governo Fortunati, os que estão participando do governo, tiveram espaço, o partido realmente exerceu um papel importante. Ninguém pode desqualificar ou tornar crítico o governo Fortunati nesse debate. Nós temos um debate que é um debate de análise. Mas veja bem, só as pessoas, desculpe essa minha insistência. Em 2010, fevereiro de 2010, nós tivemos uma reunião na praia, na casa do nosso líder, Francisco Turra, discutindo exatamente a formação de uma chapa com o Beto, a Manuela participar, o Raul Carreão, o Adalberto Fração, 6 deputados nossos estaduais e 4, 5 deputados federais. Mas o Turra é contra a coligação. Muito bem, mas naquela ocasião nós discutimos a formação de uma via alternativa, Beto Albuquerque, discutimos isso e quase fechamos. Nós ouvimos a nossa base que resolveu manter o apoio à governadora Ieda. Quer dizer, essa democracia interna do partido, a grande vitoriosa nesse momento é a democracia interna do Partido Progressista. Presidente Bernardo, aproveitando já que o senhor está aqui, né? Nessa floresta que o senhor falou, tem várias árvores que são frondosas e respeitosas. E estão no governo, que são as secretarias. O senhor é a favor, então, neste momento, da entrega dos cargos que o PP ocupa, essa é uma decisão que ocupa no governo do Fortunati? Mas se nós, se a candidatura Manuela ganhar, tem que entregar os cargos. Não, digo agora, quando vai começar a campanha, o debate. Se a Manuela ganhar a escolha, o partido evidentemente deixará os cargos no governo municipal. Vai colocar os cargos à disposição. Claro. E vai falar, agora, se ganhar o Fortunati, se ganhar o Fortunati, vai falar bem do governo Fortunati, né? Que ajudou a construir, né? Mas evidente, com a mesma coisa que aconteceu na questão passada. Não, se o PP falar bem do governo Fortunati... Nós não temos razão de falar mal, nós estamos ajudando o governo. O debate num debate sobre as eleições. Agora vamos... Até porque fechei o parênteses aqui. Ninguém falou aqui do Vila. Exatamente, está falando de 2 candidaturas. Exato, só de 2. Fazer um intervalo para ouvir o deputado Márcio e o chefe de gabinete de Tarso, Vinícius Vu. Eu sempre tive curiosidade por que o Vu, mas aí antes do programa o Vinícius me respondeu. Ele é filho de um chinês. Neto. É neto. Exatamente. O neto, o avô era chinês. Isso, exatamente. Por isso o Vu. Tem uma mistura de raça aí, como é o Brasil. Que vai falar no próximo bloco e o nosso telespectador continuou opinando se há coerência nos governantes gaúchos. Telefone 8401-0360, opção 1 total coerência, opção 2 parcial, opção 3 nenhuma. Voltamos.